do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, olha só, hoje vamos para as nossas revisões de ciências. Vamos falar dos animais invertebrados, os poríferos, cnidários, plateumitos, nematóides, moluscos, anelídeos, antrópodes e equinodermos, certo? E também os vertebrados, os peixes, os anfíbios e os répteis. Vamos relembrar as características e seus habitats, certo? Então, preste atenção na videoaula para as nossas avaliações, tá? Beijos! Vertebrados, os poríferos e cnidários. Os poríferos, também conhecidos como espongiários ou simplesmente esponjas, surgiram provavelmente há cerca de 1 bilhão de anos. Supõe-se que eles sejam originados de seres unicelulares e heterótrofos, que se agruparam em colônias. Esses animais não possuem tecidos bem definidos e não apresentam órgãos nem sistemas, e devido a isso eles possuem um alto grau de regeneração. Os poríferos são exclusivamente aquáticos, predominantemente marinhos, sendo que existem cerca de 200 espécies que vivem em água doce. Esses indivíduos possuem uma forma de alimentação bem peculiar, eles são filtradores. Eles não vão predar nenhum tipo de alimento, eles não vão caçar, eles vão simplesmente se aproveitar da matéria orgânica que está disponível no ambiente. Por esse motivo, eles vão possuir uma digestão que nós chamamos de intracelular. Em relação às células dos poríferos, nós possuímos 5 apenas. Como eu falei com vocês ali atrás, eles são seres extremamente simples, então possuem apenas 5 tipos celulares. O primeiro é o pinacócito, revestimento externo. O segundo são os porócitos, são células que vão formar os poros desses indivíduos. Os coanócitos, que vão fazer a parte do revestimento interno, vão ser responsáveis pela alimentação e pela reprodução. Amebócitos, que vão auxiliar na digestão intracelular desses indivíduos e na defesa contra pequenos parasitas e outros micro-organismos. E as espículas. As espículas são de natureza calcária ou silicosa. Sílica é aquele material que compõe o grão de areia. E as espículas vão dar formato e a rigidez que nós temos nos nossos poríferos. Como funciona a digestão desses indivíduos? Os poríferos, nós temos 3 regiões que nós podemos destacar neles, que é a região do corpo, que é a estrutura geral dele. Nós temos o átrio, que muitos confundem com cavidade digestória, mas aqui não ocorre nenhuma digestão, aqui é só um caminho de passagem da água para fora do corpo do porífero. E por último, nós temos o ósculo, que em latim quer dizer boca. Então, seria a boca desse indivíduo, apesar de ser um local por onde não entra nenhum tipo de alimento. O fluxo vai ser feito pela vibração dos flagelos. Assim que os flagelos, que são essas estruturas filamentosas aqui, elas batem, a água vai sendo jogada para fora através do ósculo e vai sendo puxada a água do lado de fora. A partir do momento que ela passa pelo coanócito, nós temos uma região que é a bainha ou cone, que ela vai ser responsável por reter as partículas alimentares e jogar para dentro da célula, onde ele vai ter a digestão. Nós podemos observar como nesse vídeo que vamos ver agora. Os pesquisadores estão colocando aí do lado de fora uma tinta inofensiva para esses poríferos, porém que dá para a gente ver por onde esses indivíduos absorvem e soltam a comida deles. Vocês vão perceber que colocou do lado de fora, foi absorvido e saiu desses indivíduos. E agora uma passagem rapidinha pelo percurso da comida dentro desse corpo desses indivíduos. Por onde vai penetrar pelos poros, e alguns têm mais de um canal, não é rapidinho, né? Ele vai passar por uma sequência de canais até chegar nos coanócitos. Aí nós conseguimos ver aí a formação das espículas, né? Espículas se formando. E seguindo esses micro-organismos, nós vamos começar a ver aí, ó, os coanócitos até onde ele chega ali neles. Eles vão ficar retidos, como vocês estão vendo aí na bainha deles. E aquilo que não for aceito, aquilo que for excretado, né, que não for aproveitado pela esponja, vai ser direcionado para o átrio e do átrio vai ser expelido pelo ósculo. Seguindo, então, nós podemos falar da reprodução. Quando a gente fala de reprodução de porífero, nós falamos de 3 tipos de reprodução, que são 2 assexuadas e uma sexuada. Dentro da assexuada, nós temos a fragmentação e o brotamento. Brotamento é o que vocês estão vendo aí em cima. O corpo principal vai começar a gerar uma estrutura, que é o broto, que é uma maçaroca de células do próprio corpo dele, como se fosse um calombo. E assim que esse broto estiver maduro o suficiente, ele vai destacar do corpo desses indivíduos e cair no solo, fazendo com que haja o crescimento de um novo indivíduo. Assim como na fragmentação, que é o que vocês estão vendo aqui embaixo. A esponja ela foi desmembrada, foi quebrada, e a partir desses pequenos pedaços, como a gente disse, eles têm um alto grau de regeneração, eles vão formar outros indivíduos através de cada pedacinho, vão reorganizar a célula. Na sexuada, a fecundação vai ser externa, geralmente,
e nós vamos ter uma formação de larva ciliada após a fecundação. Esses indivíduos podem ser monóicos, ou seja, hermafroditas, um indivíduo produz 2 gametas, ou podem ser dioicos, ou seja, vão ter sexos diferentes. Tem um indivíduo masculino e o outro feminino. E não dá para saber qual que é só olhando. Aqui está a parte da reprodução deles, quem tiver uma dúvida dá uma pausa no vídeo para ver tudo certinho. Mas é basicamente, o espermatozoide vai no óvulo, fecundou, fez a larva fixou em um outro ambiente. Inclusive, essa larva ciliada ela é muito importante para a disseminação desses indivíduos, para eles poderem conseguir nadar e chegar em novos ambientes. E aí com vocês exemplos dos poríferos. Dá para perceber que eles têm diferenciadas formas, né, e cores, então eles não se apresentam de uma forma só, de uma corzinha só. Muito bem, então galera, conseguimos terminar poríferos, vamos para quinidários. Os quinidários ou selenterados, eles são os primeiros animais que apresentam a cavidade digestiva no corpo. Por isso o nome selenterado, que vem de coilos, que é a cavidade, mais enteron, que é intestino. Pessoal, por que quinidário? Calma, nós vamos chegar lá. Só lembra que quinidos quer dizer que queima. Como eu falei com vocês, nós temos aqui, né, a cavidade gastrovascular, uma cavidade digestória, que é uma novidade adaptativa para esses indivíduos e que vai propiciar eles poder ingerir maior quantidade de energia, ingerir partículas maiores, o que leva a gente a perceber algo. Esses indivíduos vão ser os primeiros a fazer digestão extracelular. O que é isso? Existe uma pré-digestão no lado externo, na cavidade gastrovascular desse indivíduo, e depois esses nutrientes que já foram pré-quebrados vão ser absorvidos pelas células do selenterado. Outra coisa que a gente percebe aqui é que nós temos 2 tipos corporais diferentes nesses indivíduos, que é o pólipo, que fica fixo, ou seja, ele vai sempre estar preso a algum lugar, e ele vai estar com os tentáculos para o alto. Enquanto a medusa ela é de vida livre, ou seja, é um indivíduo que não fica preso a um substrato, não fica preso a uma rocha, a um casco de navio, ou qualquer lugar. Ela pode nadar livremente. Nós temos como células características que vai dar o nome desses indivíduos também de quinidários, que é o quinidoblasto. O quinidoblasto é essa célulazinha aí que ela tem um papel bem interessante na vida desses indivíduos. Ela vai funcionar como defesa e como forma de capturar o alimento. Essas célulazinhas, elas têm dentro delas um emaranhado de filamento urticante, ou seja, parece um chicotinho que está preso lá, e nesse chicote nós temos veneno. Para alguns indivíduos pode matar por paralisia e outros pode simplesmente causar uma irritação. Nós temos aqui nessa célula, como vocês conseguem ver, o quinidocílio, que é essa estrutura parecendo um pelinho aqui para o alto, que quando encosta nele, né, quando o selenterado ele vai prender a presa ou ele vai se defender, ele vai fazer com que essa célula seja disparada e esse chicote seja acionado, dando aquela sapecada no indivíduo. Essa célula do quinidoblasto ela pode ocorrer no corpo inteiro do animal, só que ela vai aparecer em maior quantidade, ou seja, vai concentrar mais nos tentáculos. A reprodução desses indivíduos pode ser feita de 2 formas, ou de forma assexuada, através de brotamento, como lá nos poríferos, ou sexuada, que pode ser uma fecundação interna ou externa, e os indivíduos eles podem ser, como a gente já disse, monóicos ou dioicos. Lembrando que monóico é hermafrodita, a mesma coisa. A sexuada está aí por brotamento, quem quiser mais detalhes é só voltar ao vídeo, está lá nos poríferos. E a sexuada, onde nós vamos ter algo que é bem parecido com as plantas que a gente já viu. Uma forma que a gente chama de alternância de gerações, onde eu tenho uma fase sexuada, com troca de gametas, e uma fase assexuada, onde o indivíduo apenas vai replicar as partes dele. Esses indivíduos, eles também são os primeiros a apresentar células nervosas, justamente pelo fato deles terem que caçar agora. Eles têm que conseguir perceber o alimento e conseguir também se defender. Agora, então, nós chegamos às principais classes dos selenterados, que são os hidrozoários. Inclusive, nós temos aqui colônias de hidrozoários, né? São vários desses daqui juntos, virados de cabeça para baixo, que é a caravela portuguesa. Curiosidade que, como eu tinha falado lá atrás, as formas de pólipos são fixas. Porém, nos hidrozoários, nós temos alguns deles que fazem uma locomoção bem curiosa, que é uma locomoção tipo cambalhota. Esse indivíduo vai virando o corpo dele e vai seguindo em frente, mudando de posição. Nós temos os sifozoários, cujos representantes maiores aí são as águas-vivas, e os antozoários, para quem já assistiu Procurando Nemo, é a anêmona, aquela casa lá do peixe-palhaço. Os antozoários eles podem se aglomerar, gerando coisas que nós chamamos de recifes, são os corais, que é o exoesqueleto desses indivíduos que vai ficando à medida que eles vão morrendo. Hoje vamos falar de vertebrados, dos répteis, aves e mamíferos. Os répteis são as serpentes, os lagartos, as tartarugas, cágados, jabutis, os dinossauros,
os crocodilianos, que são jacarés e crocodilos, entre outros animais. Os répteis são vertebrados completamente adaptados ao ambiente terrestre, devido a várias características que permitem essa adaptação. Quando estudamos os anfíbios, vimos que eles dependem da água para a reprodução e para manter a pele úmida. Já os répteis têm a pele seca e impermeável. Assim, não perdem água por transpiração. A pele também pode ter escamas ou placas ósseas. A respiração é pulmonar. A fecundação é interna, dentro do corpo da fêmea. O ovo é revestido por uma casca e a urina dos répteis é mais seca, é pastosa, em vez de líquida, pois praticamente eles não eliminam água na urina. Assim, conseguem economizar água dentro do corpo. Todas essas características são adaptações dos répteis que permitem viver no ambiente terrestre. Vamos falar agora das aves. As aves, assim como os mamíferos, são as únicas classes de vertebrados endotérmicos e homeotermos. Elas têm várias adaptações ao voo, como asas, penas, sacos aéreos ligados aos pulmões, que funcionam como um reservatório de ar. O esqueleto é leve, pois as aves não têm dentes e possuem ossos ocos, chamados de ossos pneumáticos. Elas também não possuem bexiga urinária para armazenar a urina, assim deixando o corpo mais leve também. As aves têm ainda músculos peitorais bem desenvolvidos e o osso externo em forma de quilha, que ajuda na fixação dos músculos peitorais que movimentam as asas. O fato delas botarem ovos também ajuda no voo, pois elas não têm que carregar os filhotes dentro do corpo, como ocorre com os morcegos, por exemplo. Mas será que todas as aves voam? Não. Algumas aves perderam a capacidade de voar ao longo de sua evolução, como é o caso dos pinguins e dos avestruzes. Os pinguins têm asas adaptadas à natação, como se fossem nadadeiras, e os avestruzes têm pernas longas e musculosas, que possibilitam a essas aves serem ótimas corredoras. Por fim, vamos terminar falando dos mamíferos. Os mamíferos possuem pelos e glândulas mamárias, alimentando seus filhotes com o leite. Mas há outras características exclusivas dos mamíferos, como glândulas sebáceas e sudoríparas, diafragma e placenta. No entanto, nem todos os mamíferos possuem essas últimas características, mas se um animal as possui, é um mamífero. Os mamíferos são endotérmicos e homeotérmicos, assim como as aves. Eles respiram por pulmões, têm fecundação interna e os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe. A maior parte deles é terrestre, mas há mamíferos voadores, como os morcegos, e até aquáticos, como os golfinhos, baleias, focas, botos, peixes-bois e etc. Os mamíferos são classificados em 3 grupos: os monotremados, os marsupiais e os placentários. Os monotremados são mamíferos primitivos que botam ovos e são encontrados na Austrália e Nova Guiné, países da Oceania. E são exemplos de mamíferos monotremados: o ornitorrinco e a equidna. Outro grupo é o dos marsupiais. Esses mamíferos possuem uma bolsa chamada marsúpio, onde os filhotes terminam de se desenvolver após o nascimento, já que nascem imaturos. São marsupiais os cangurus, os koalas e os gambás. O terceiro grupo são os placentários, que, como o próprio nome já diz, possuem placenta. São os demais mamíferos, como nós seres humanos.
Bem, pessoal, ficamos por aqui e hoje vocês aprenderam mais sobre 3 grandes classes de vertebrados: os répteis, as aves